Olá! Quando a gente ouve a palavra Renascimento, o que vem à cabeça? Mona Lisa, Davi de Michelangelo, a Capela Sistina, certo? Pois é, mas essa época foi muito, mas muito mais do que só uma explosão de arte. Foi uma verdadeira revolução cultural que virou o mundo de cabeça para baixo e redefiniu o que significa ser humano. E acredite, os ecos dessa revolução a gente sente até hoje. Para a gente conseguir entender essa transformação toda, vamos partir dessa pergunta aqui. O Renascimento não foi um acaso, sabe? Foi uma tempestade perfeita, uma colisão espetacular entre grana, ideias que estavam esquecidas e uma dose cavalar de genialidade. E foi essa mistura que preparou o terreno para o mundo moderno. Então, bora entender como essa colisão aconteceu. Então, para começar, vamos preparar o cenário. O que estava rolando na Europa, e principalmente na Itália, que fez o terreno ficar tão fértil para uma mudança, uau, gigantesca como essa? Olha só que interessante isso aqui. A visão mais tradicional, aquela que a gente geralmente aprende na escola, diz que tudo começou na Itália e depois foi se espalhando pelo resto da Europa. Mas a história é um pouco mais complexa. Historiadores como Peter Burke mostram que o fenômeno foi mais simultâneo, estava acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. A prova disso, uma técnica essencial para a arte da época, a pintura a óleo, não foi inventada na Itália, mas sim nos Países Baixos. Isso já mostra que a Europa inteira estava borbulhando de novidades. Dito isso, não dá para negar que a Itália foi o olho do furacão. E por quê? Bem, foi uma combinação de 3 fatores principais. Primeiro, dinheiro. Muito dinheiro. Cidades como Veneza e Florença estavam literalmente nadando em grana por causa do comércio. Segundo, conhecimento. Em 1453, Constantinopla caiu e uma leva de sábios fugiu para a Itália, levando com eles textos e ideias da Grécia e Roma antiga que estavam meio perdidos no tempo. E terceiro, a inspiração estava ali, no quintal de casa. As ruínas e monumentos do Império Romano serviam de modelo o tempo todo. Tá, mas e quem bancava essa festa toda? Entram em cena os mecenas. Pensa neles como os investidores anjo ou os capitalistas de risco da cultura daquela época. Famílias podres de ricas, como os Médici, nobres, até papas, eles investiam uma fortuna em artistas. E não era só por amor à arte, não. Era um jeito de mostrar poder, de ostentar e de promover essa nova visão de mundo mais focada na riqueza e nos prazeres da vida. Um modelo de financiamento que, se a gente parar para pensar, existe até hoje. Ok, então já temos o dinheiro, a inspiração e o investimento. Mas como é que isso tudo mudou a cabeça das pessoas? É aqui que a gente entra na verdadeira alma do Renascimento. E a palavra-chave aqui é antropocentrismo. Essa foi uma virada de chave monumental. Durante séculos, a ideia era que Deus e a Igreja estavam no centro de absolutamente tudo. Agora, o holofote muda. O ser humano, com sua capacidade de criar, de pensar, de transformar o mundo, ele passa-se à medida de todas as coisas. E o motor que impulsionou essa mudança foi o humanismo. Os intelectuais da época mergulharam de cabeça nos textos clássicos dos gregos e romanos. A ideia não era só copiar, mas redescobrir a dignidade, a independência e o potencial incrível do espírito humano. A busca era pelo aperfeiçoamento do indivíduo. E essa tabela aqui mostra o antes e depois de um jeito muito claro. A gente sai de um mundo focado em Deus para um focado no ser humano. Do coletivo, onde o grupo era tudo, para o valor do indivíduo. Dos dogmas da religião para a razão e a observação. E talvez a maior mudança de todas, a vida aqui na Terra passou a ser valorizada por si só, e não mais só como uma passagem para a eternidade. Na arte, essa nova mentalidade apareceu na forma de uma busca incansável pelo realismo. E a invenção da perspectiva linear por Brunelleschi foi, sem exagero, uma revolução. Pela primeira vez, os artistas tinham uma técnica matemática para criar a ilusão de um espaço tridimensional numa tela plana. Eles finalmente podiam pintar o mundo como ele realmente parecia. Foi um divisor de águas. Então, com dinheiro, novas ideias e novas técnicas, o palco estava montado. Faltavam os protagonistas. E que protagonistas? Uma verdadeira explosão de gênios estava prestes a mudar a história para sempre. E é impossível não começar com ele, Leonardo da Vinci. O cara era a personificação do ideal humanista, a prova viva de que o potencial humano era ilimitado. Ele não era só pintor, ele era anatomista, engenheiro, cientista, inventor. E não eram hobbies. Para ele, arte e ciência eram a mesma coisa, uma forma de entender o mundo através da observação. A curiosidade dele era simplesmente insaciável.
Ao lado dele, Michelangelo, outro titã. A obsessão dele era a forma humana. Mesmo quando pintava temas divinos, como no teto da Capela Sistina, o que a gente vê são figuras cheias de força, de emoção, de uma presença física quase palpável. Em obras como Davi e Pietà, ele não esculpia deuses distantes, mas seres humanos em sua glória, sua dor e sua perfeição. Era o divino visto através de uma lente profundamente humana. Mas a explosão de talento não para por aí. Tinha o Sandro Botticelli, queridinho dos Médici, que resgatou a mitologia clássica para criar uma beleza etérea em obras como O Nascimento de Vênus. E tinha o Rafael Sanzio, que era um mestre da harmonia, da composição perfeita, de uma serenidade quase matemática. Eram caminhos diferentes para expressar essa nova valorização do mundo e da beleza. E como a gente falou lá no começo, essa onda não ficou só na Itália. No norte da Europa, artistas como Dürer, Holbein e Bruegel também aplicaram os ideais renascentistas, mas com um foco diferente. Eles se concentravam muito em retratos super detalhados e em cenas vibrantes da vida cotidiana das pessoas comuns, dos camponeses. A revolução também aconteceu nas palavras. Os escritores começaram a usar as línguas locais, o idioma que o povo falava, em vez do latim da igreja. Isso já era um ato de rebeldia. E com isso, eles desafiaram o status quo. Boccaccio celebrou a astúcia humana, Cervantes tirou sarro dos ideais ultrapassados da cavalaria em Dom Quixote, e Thomas More usou uma ilha imaginária para criticar a ganância da sociedade real. A literatura virou uma ferramenta de crítica. E claro, não dá para não falar de William Shakespeare. Ele talvez tenha sido quem melhor capturou a essência do pensamento renascentista na literatura. As peças dele, como Hamlet ou Romeu e Julieta, são mergulhos profundos nos dilemas da condição humana. A dúvida, a paixão, a ambição, ele colocou a complexidade do indivíduo bem no centro do palco. Mas, como é que todas essas ideias se espalharam tão rápido numa época sem internet? A resposta: tecnologia. A invenção da prensa de tipos móveis de Gutenberg foi o equivalente à internet daquela época. O humanista Erasmo de Roterdã sacou isso na hora e falou que ela ia abrir a todos as portas da cultura. E foi o que aconteceu. De repente, as ideias podiam circular de forma massiva e muito mais rápida. E esse novo espírito de questionamento inevitavelmente chegou na ciência. Nicolau Copérnico teve a ousadia de desafiar milênios de dogma e propor que o Sol, e não a Terra, era o centro do universo. Hoje pode parecer óbvio, mas na época foi um terremoto. Foi colocar a observação e a matemática acima da autoridade da Igreja, dando pontapé inicial para a ciência moderna. O que nos leva ao nosso último ponto. Depois de tudo isso, o que fica? Qual é o legado duradouro dessa era tão extraordinária para nós hoje? A verdade é que, de certa forma, o Renascimento nunca acabou de verdade. As ideias que floresceram há mais de 500 anos continuam sendo a base do nosso mundo. Pensa só, a celebração do potencial de cada indivíduo, o espírito de questionar e investigar da ciência, as fundações da nossa arte, da nossa política, do nosso pensamento, até a valorização de uma educação que não seja controlada pela religião. Tudo isso são presentes diretos do Renascimento. Nós vivemos em um mundo que eles ajudaram a construir. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se o Renascença foi esse renascer do potencial humano depois de séculos de estagnação, será que hoje, com as nossas próprias revoluções tecnológicas e culturais, a gente não estaria vivendo um novo renascimento? A questão fica no ar.